O processo de transição começa nesta quinta-feira entre o atual governo de Jair Bolsonaro, do PL, e o futuro governo eleito do ex-presidente Lula, do PT, com reuniões. A equipe do atual governo, coordenada por Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, e Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, coordena o lado do governo eleito. E para falar sobre essa transição, futuro governo 2023 que vai chegar, a gente conversa agora com a deputada federal eleita, delegada Adriana Corse, do PT. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui e uma disponibilidade aqui para conversar com a gente. Olá, Salomão. Olá, toda a equipe Rádio Sagres, todos e todas que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês. Antes de falar aqui da transição, né, que já foi o meu início aqui de conversa, mas parabéns pelo resultado, né, deputada? Quase 100 mil votos, está entre as deputadas, entre os deputados e deputadas federais, né, mais votados, inclusive. Enfim, como é que foi a campanha para a senhora fazendo essa escada, né, da Assembleia Legislativa para a Câmara Federal? Parabéns pela vitória. Muito obrigada, Rubens. Realmente foi um grande desafio e eu estou assim profundamente agradecida por esse resultado, porque foi uma campanha muito difícil. Você acompanha a minha trajetória, né, desde o meu trabalho como delegada, delegada geral, estive com você tantas vezes, falamos do nosso trabalho, você sempre me deu espaço para que a população pudesse me acompanhar. Eu aqui te agradeço muito, Rubens Salomão e a Rádio Sagres, por esse espaço democrático, né, para mostrar o nosso trabalho. E, assim, eu acredito que foi uma grande votação que demonstra um carinho, um reconhecimento da população pelo nosso trabalho, seja como delegada, como deputada estadual, principalmente nas lutas que a gente prioriza e representa no nosso trabalho. E, mesmo assim, eu não esperava tanto, é uma votação maravilhosa e que também significa uma grande responsabilidade. Eu hoje me empenho para me preparar para ser uma deputada extremamente trabalhadora e atuante pelo nosso Estado e pelo Brasil. Bom, agora seguindo para essa transição, antes do processo em si, né, teve um pré-transição que foi o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente não sabia exatamente o que é que viria, né? Se teria uma transição, como é que seria a reação do presidente depois do resultado das urnas do domingo. Aí ele deu já duas declarações, pelo menos, um vídeo mais recente em que ele pede que os manifestantes não bloqueiem rodovias, né? Que mantenham o direito constitucional de ir e vir, mas que as manifestações democráticas, enfim, são bem-vindas. Só que sem romper ali o direito de ir e vir. E na declaração anterior ele fala sobre o cumprimento da Constituição e naquele primeiro pronunciamento, logo na sequência, o ministro Ciro Nogueira dizendo que a transição está autorizada. Então, depois desses dias, né, que se seguiram depois do domingo, como é que a senhora avalia essa transição que começa hoje? Olha, Rubens, são dois aspectos que eu considero muito relevantes. Em primeiro lugar, é imprescindível que as autoridades tenham responsabilidade, né? Nós vivemos um momento crucial para a democracia brasileira, uma eleição que foi completada, que terminou, onde houve um vencedor democraticamente, todos têm que aceitar e ter um papel de líder, né? De mostrar qual é o caminho que toda a sociedade tem que seguir, que é o papel de aceitar as eleições e seguir, né, pelo andamento democrático de uma nação. Quanto à questão da transição, ela é obrigatória, é uma legislação brasileira editada na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é extremamente positiva, porque a transição, em ocorrendo efetivamente antes da posse do novo governador, prefeito, presidente, ela faz com que aquelas pessoas que assumem já comecem a trabalhar com os dados necessários para que a população não sofra com, com a interrupção de políticas públicas importantes para a sua vida. Então, a transição ela é obrigatória no Brasil, caso não seja feita, as pessoas que se recusarem respondem por crime de responsabilidade. Mesmo assim, fomos nós que procuramos, que fizemos esse gesto de procurar o senador Ciro Nogueira. Ele imediatamente, então, falou com o presidente Bolsonaro, e é claro sendo uma obrigação legal e que causa problemas para os políticos que se recusarem, inclusive a inegibilidade, já iniciamos. E ficamos muito satisfeitos com a indicação
que o presidente Lula e a presidenta Gleisi fizeram, de que o ex-governador e agora vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, lidere essa equipe de transição da nossa parte, né, dos que irão assumir, porque é uma pessoa extremamente experiente, foi governador por vários mandatos, conhece muito, principalmente da área econômica. Então, nós estamos muito felizes e esperançosos que essa transição, de fato, seja feita de forma efetiva e que todas as informações necessárias sejam repassadas. Antes da gente falar mais sobre o futuro, deputada, só ainda sobre esse momento atual, as manifestações em rodovias estão cada vez menores, né? Estão terminando, até depois da declaração do presidente. Mas as manifestações em frente a quartéis, aos comandos do Exército, elas estão continuando. Inclusive, nesse feriado de finados, muita gente, né, na frente dessas unidades. E a principal alegação é de fraude, né? Os manifestantes apontam suposta fraude pró-Lula na votação de segundo turno no último domingo. Como é que o outro lado, né, o PT, enfim, o governo eleito, responde a essas suposições, acusações de fraude? Olha, nós realmente entendemos que a democracia precisa ser respeitada. Da mesma forma que aqui, quando o governador Ronaldo Caiado venceu as eleições, nós o parabenizamos e respeitamos a decisão popular. As pessoas que eram partidárias do candidato derrotado, Bolsonaro, elas têm que aceitar, assim é o jogo democrático. Quando você perde uma eleição, você vai aceitar democraticamente, pacificamente, dentro da lei daquele país e tenta ganhar a eleição novamente daqui a 4 anos. Esse é o jogo democrático que nós sempre fizemos, né? Quando perdemos a eleição em 2018 para Bolsonaro, nós aceitamos a perda, permanecemos trabalhando com os nossos parlamentares dentro da democracia e agora nós vencemos. O que acontece é que essas eleições já foram declaradas aceitas, legais e lícitas pelo mundo todo, por todas as autoridades brasileiras, inclusive o presidente. Lamentavelmente, ele poderia ter feito isso de uma forma muito mais clara, muito mais madura, mais efetiva para que as pessoas entendessem, né? Agora, quando ele faz aquela declaração ontem, por exemplo, novamente ambígua, novamente sem deixar realmente explícito, olha, gente, acabou a eleição, nós perdemos, vamos aceitar a democracia. Acontecem de pessoas não entenderem bem isso. Tem, inclusive, líderes que estão renegando o próprio presidente, exigindo que o exército tome a frente. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que essas manifestações elas vão acabar e nós vamos seguir a vida e vamos cuidar desse país. Nós temos muitos desafios. E o que nós queremos, Rubens, e você com certeza acompanhou o discurso do presidente Lula, após ser latada a votação, né, onde foi realmente constatada a vitória do presidente Lula, o discurso de união do país, de pacificação, de chamar todas as forças políticas que quiserem e todas as autoridades, governadores, prefeitos, para fazer parte de um grande esforço nacional para combater a fome, combater a miséria, retomar o desenvolvimento econômico do país, gerar emprego e renda, né, retomar a economia junto aos países do mundo para termos também a melhoria na economia brasileira. Então, nós temos um grande esforço a ser feito juntos. Inclusive, o governador Ronaldo Caiado fez uma declaração extremamente feliz, madura. É isso que a gente espera. É isso que a gente espera, porque as pessoas têm que ter responsabilidade. Então, o que o governador Ronaldo Caiado falou? Estarei à disposição e irei quando for chamado, sim, para dialogar com o presidente Lula. É lógico. As pessoas que não trabalham dessa forma, elas são irresponsáveis com a vida do povo brasileiro, do povo goiano. Então, eu acredito na responsabilidade da maioria dos governadores, da governadora, dos deputados federais e senadores, das forças políticas desse país que entendem como nós, que nós precisamos cuidar do nosso povo e temos toda a possibilidade de fazer isso juntos e juntas, mas precisamos pacificar nosso país. Acho que esse tem que ser o objetivo e o nosso esforço. Sem dúvida, esse é um desafio, né? O resultado das urnas dá uma divisão grande, né? O país está aí metade, metade, porque é um pouco mais da metade para o ex-presidente Lula, daí a vitória,
mas querendo ou não, ainda é, né, uma parcela considerável que votou no outro candidato, né, no atual presidente. Agora, deputada, além dessa Exatamente. questão, além da Mas divisão. só ressaltar, Rubens, exatamente por isso também que, de forma muito responsável, madura, amorosa para com o país, que o presidente Lula fala, e esse é o nosso sentimento, é o nosso propósito, de governar para todas as pessoas, não para somente para quem votou no presidente Lula. Nós queremos governar para todas as pessoas que estão no Brasil e cuidar de todas elas. E por isso nós precisamos realmente pacificar o país e prosseguir. O jogo democrático é esse, as pessoas que quiserem apoiem outro candidato nas próximas eleições presidenciais daqui a 4 anos. Então, mas junto a esse desafio da pacificação, da divisão do país, também há a própria formação de um governo, como é que o governo vai funcionar, como ele vai se relacionar com os outros poderes, e eu quero perguntar especificamente em relação ao Congresso. O presidente Bolsonaro foi eleito com um discurso aparentemente muito difundido, muito entendido pela população brasileira, de que aquela relação do Congresso de troca, do tal do toma lá da cá, não poderia mais acontecer, e prometeu que faria diferente. Não fez. O Centrão voltou de novo com Pelo muita contrário, participação no pelo governo. contrário. Pois é, mas e agora? Como é que o presidente Lula vai governar, sendo que já nesses primeiros dias aqui de transição, que ainda nem começou, o que a gente vê são lideranças do Centrão se mobilizando, se aproximando do governo. Como será esse governo do presidente Lula e se ele vai ter essa autoridade diante dessas movimentações do Congresso? O presidente Lula é a pessoa mais preparada para esse diálogo e essa negociação. Ele tem essa capacidade agregadora necessária, ele tem a experiência, o conhecimento e principalmente a grande vontade política de governar esse país para todas as pessoas. Então é imprescindível uma relação respeitosa, que respeite a autonomia dos demais poderes, que respeite as funções constitucionais que tanto o Poder Judiciário como o Poder Legislativo possuem, e é necessário um propósito de diálogo. Isso o presidente Lula tem, né? Inclusive o discurso dele, quando ele coloca a frase nunca duvide do poder da palavra, do diálogo. E é isso que nós vamos fazer. Como eu já havia dito, antes mesmo dessa aproximação de vários políticos aí, do chamado Centrão, eu tinha certeza, né, de que a grande maioria dos deputados, senadores, deputados eleitos, iria se posicionar pelo diálogo, pela negociação, iria sim cooperar com o governo Lula, porque eles têm responsabilidade com o seu povo, com seus estados, com suas comunidades. Então, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Agora, é muito importante transparência com o gasto do dinheiro público. Então, orçamento secreto é inadmissível. O presidente Bolsonaro praticou um grave situação de corrupção junto a esses deputados e senadores que propuseram esse orçamento secreto. Nós precisamos acabar com isso. Um país onde nós tínhamos uma quase total transparência de todos os atos dos servidores públicos, dos gestores, né, das pessoas que têm qualquer tipo de contato com o dinheiro público, ter um orçamento secreto, pegar o dinheiro do povo, tirar da educação, da farmácia popular e gastar sem que a população possa saber onde foi aplicado. Isso é inadmissível. O presidente Lula não trabalha dessa forma. Nós faremos um aprofundamento dessa transparência e vamos sim negociar pelo bem do povo brasileiro com os deputados e senadores. Eu tenho certeza que esse processo será extremamente respeitoso e que será o melhor para o nosso povo. Então, essas emendas de relator, elas devem continuar existindo no orçamento, mas o que o novo governo pretende tirar é a palavra secreto, que é dar mais transparência, mas é porque eram verbas que antes os deputados não tinham necessariamente. Por algum tempo Não, de ficou forma restrito alguma. às emendas impositivas, não? Não ficou restrito às impositivas, e aí depois vieram essas novas emendas, sem transparência. A nossa proposta são as emendas impositivas, como acontece nos municípios, inclusive aqui no estado de Goiás também. É isso, não, deputada, muito obrigado aqui pela disponibilidade de conversar com a gente. É claro que a gente vai retomar essa conversa, a transição está começando, o governo do presidente Lula vai começar ainda, então são assuntos que eu estou falando aqui que gostaria de falar sobre o futuro com a senhora, então tem muita coisa que a gente vai ter de voltar a conversar no futuro. Obrigado pela entrevista aqui, um ótimo trabalho para a senhora. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rubens. Eu que agradeço a oportunidade desse espaço de diálogo democrático.
Estou sempre à disposição e quero também convidar toda a população para acompanhar nosso trabalho a partir de 1º de fevereiro, como sua deputada federal, a 6ª mais bem votada do estado de Goiás, e eu estou muito animada, pedindo muito a Deus sabedoria para que eu possa realizar um excelente trabalho e honrar a confiança do povo goiano. Obrigada. Deputada federal eleita, a delegada Adriana Corsi, do PT, conversando com a gente aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Destaques a íntegra da entrevista, você confere no portal sagresonline.com.br.